Pessoal, então, novamente, bom dia para todos, né? Professor Bom Rodrigo, dia. nosso aluno Leandro. Hoje nós estamos aqui na defesa, trabalho de conclusão de curso, né, do aluno Leandro Rios Leal. Hoje ele vai fazer a defesa aqui, né, para cumprir o seu último requisito aqui do nosso curso de especialização. Igual eu comentei com você, Leandro, você vai ter um tempo limite aí de apresentação de até 20 minutos, ok? Certo. Dando ali uns 4, 3 minutos para chegar no seu tempo limite, eu vou te avisar, Sem tranquilo? problemas. Posteriormente, a gente vai ter um momento aí de arguição com o professor Rodrigo, né? Ele vai fazer aí os seus comentários, críticas, sugestões. E a gente Certo. finaliza, né, com a deliberação do professor Rodrigo também sobre o aceite ou não do trabalho que você Muito desenvolveu. bem. Beleza? Então, Certo. passo a palavra para você, Leandro. Boa apresentação. Obrigado. Bem, bom dia, banca. Aluno Leandro, candidato Leandro Rios aqui. Agradecer a disponibilidade de vocês, tá? Eu agradecer principalmente o meu orientador, o professor William, pelo apoio e também pela, pela disponibilidade. Devido a alguns problemas que eu tive aí, foi muito em cima algumas demandas que eu acabei encaminhando para ele, mas culminou nesse momento de hoje, que foi muito esperado. Então, vou falar um pouquinho sobre o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, tá, de 5 kW, 5,6 kW, para a localidade de Macapá, capital do Amapá, estado do Amapá. E sem muita demora, localização do projeto está situado na capital do Amapá, Macapá, é referente a uma residência. Esse projeto ele consiste em um arranjo com 10 módulos fotovoltaicos de 565 watts pico. A potência total dos módulos que eu tenho para esse arranjo foi definido como 5,65 kW pico, um inversor de 5.000 watts. Mais adiante, eu tenho a análise do consumo de energia. Esse período faturado foi até janeiro. Então, todo o projeto foi desenvolvido em cima dessa demanda, como a gente pode ver aqui na nossa primeira figura. Embaixo eu tenho uma tabela do consumo médio do móvel, tanto diário quanto mensal e também o anual. Como a gente pode ver, são valores referentes a uma casa de padrão médio. É interessante a gente mencionar também que, além dessa análise de consumo, né, feita a partir da tabela da concessionária, a gente tem aí em torno de 80 centavos, né, 80,1, eu preferi utilizar para esse cálculo 3 casas decimais da tarifa cobrada pela concessionária de 80 centavos, 0,808, né, centavos por quilowatt-hora. A taxa de iluminação pública da concessionária, que aliás é Equatorial Amapá, é de 26,28 centavos, R$ 26,28. E passando mais adiante para a localização do sistema fotovoltaico. Essa é a residência, certo? Ela tem uma área exposta. A figura foi tirada do Google Maps. Hoje está no Amapá e eu atualmente estou morando em Goiânia. Tive que usar dos artifícios que a gente já utiliza para projetos elétricos. Então, eu tenho uma área livre, com uma leve cobertura bem aqui, e o telhado, que tem aproximadamente 94 metros quadrados de área, tendo bastante espaço para a alocação dos módulos fotovoltaicos, certo? É interessante mencionar também, aqui nesse caso, a casa, como eu não estou no Amapá, né, às vezes a gente pode pensar, mas como foi feito o dimensionamento? Essa residência é a residência de parentes meus, cresci nessa casa, então a estrutura e os arredores eu conheço bem. A casa ela tem um telhado acima do nível dos telhados das casas dos arredores, então foi um ponto bem crucial também para a instalação nessa residência. E fora também a área de telhado, o espaço foi bem interessante. Aqui nós temos o disjuntor da residência. A foto não ficou tão adequada, tá, na visualização, porém fiz questão de marcar aqui o disjuntor do padrão de medição. Ele é de 50 amperes, tipo C. A localização do inversor
o cliente, né, no caso meus parentes, eles mencionaram que ele vai ficar nessa parede. A priori, como essa churrasqueira é móvel, o cliente indicou justamente essa posição. Porém, como eles estão ainda fazendo reformas na casa, eles muito provavelmente vão alocar. Só que para efeito de dimensionamento inicial do projeto, eu preferi continuar com o dimensionamento inicial deles, porém vou fazer uma visita em logo mais para poder realizar esse projeto e verificar se aqui realmente vai ser o local mais adequado. Perda por posição solar, eu tive alguns critérios que eu pude analisar. Infelizmente, eu não tive a expertise para ter um tempo hábil meu. Aqui já entra um porém do trabalho de consultas, de fazer utilização de softwares para calcular a perda por sombreamento. Então, utilizando dados que nós temos nos sites especializados, o próprio Creseb, eu considerei o horário de luz solar igual a 6h30 até 18h30 da tarde, ou seja, 12 horas de sol pleno. E também o fator do telhado, né? O fator do telhado da unidade consumidora, como eu mencionei há pouco, ser mais alto que os telhados das casas nos arredores, foi estipulado uma perda inicial de 5%, já referente a possíveis sobreamentos devido à angulação solar, o acúmulo de sujeira. A casa é situada na orla da cidade, então o acúmulo de poeira é muito grande, então também entrou para essas contas. E teve também o dimensionamento que eu utilizei o nosso estimate, que foi justamente o fator principal para as perdas dos cabos elétricos. Então, utilizando as informações que veio do sistema, né, do projeto da residência, a distância entre o inversor e o medidor de energia é de aproximadamente 6 metros, com dimensionamento naquela posição que eu mencionei. A linha de tensão, né, a tensão de linha, perdão, de 220 volts. A potência em CA foi estipulada em 5,5 kW e a bitola do cabo do fio, a priori, 4 milímetros quadrados de diâmetro. A perda do cabo elétrico foi em torno, já contando com o cabo elétrico, né, foi em torno de 96,66%. Essa perda, aliás, é interessante mencionar, eu acabei não colocando esse dado, eu utilizei a perda através do estimate por sombreamento, angulação. Cheguei na angulação ideal de 4 graus para a região, latitude zero, né, Macapá é latitude zero, e a perda dele para sombreamento, ela estava muito baixa. Estava dando em torno de 0,34%, mais ou menos. E as perdas dos cabos também, devido ao dimensionamento, ela deu baixíssima. Eu não lembro agora o valor exato. E foi comentado, foi discutido durante esse desenvolvimento, utilizar, devido a ter esse valor de perda, né, a eficiência do sistema ficou 94,66%, foi discutido que estava um pouquinho mais alto e a gente tem que considerar outras perdas. Então, chegamos à conclusão que a eficiência global, devido ao estimate não computar todas as perdas e eu também não ter utilizado alguns softwares para tentar fazer um lançamento mais específico, ficou em 85% de eficiência global. Aí, no dimensionamento, tirando os dados do Creseb, da irradiação média solar, e a partir do perfil de consumo do cliente, como mostrado mais acima, foi escolhido, e utilizando também, claro, o estimate, os módulos fotovoltaicos da marca Jinko, tá, o modelo JKM 560N 72HL4, que tem uma potência pico nominal de 565 watt pico. A área do módulo, ela consiste em 2,58 metros aproximadamente de área quadrada. A eficiência desse módulo, 21,87%. A corrente de curto-circuito, 14,23%. E a tensão, né, em circuito aberto, de 50,6%. A potência do módulo, considerando os fatores de área, perdas, eficiência do módulo e radiação média de Macapá,
foi descrita nessa equação, tá? Onde eu cheguei a em torno de 2,352 kW por dia. O número de módulos dos sistemas, eu fiz uma pequena adequação, que eu já vou comentar. Foi utilizada, né, a questão do consumo, né, do perfil de consumo, 21,33 kW, dividido pela potência dos módulos, e esse valor deu em torno de 9,06 aproximadamente módulos. Eu fiz a opção de colocar um módulo a mais, porque já considerando que pode haver algum sobreamento, um tempo chuvoso, em Macapá, apesar de fazer muito sol, temos alguns dias também que temos um clima muito nublado, porque lá basicamente é inverno e verão junto, então tem dias que tem sol e tem dias que tem, não chuva literalmente, mas nós temos um período de garoa. Para aumentar essa eficiência, né, e deixar alinhado todas as strings, tirar mais proveito do espaço disponibilizado, eu decidi utilizar 10 módulos fotovoltaicos, para justamente compensar os dias que eu não tiver a irradiação solar plena. Tá? Então, entre 9 e 10 módulos, eu preferi colocar 10 módulos. O dimensionamento do inversor, esse inversor, a priori, numa primeira tentativa de dimensionamento, eu optei por colocar um inversor maior, mas ele ficou superdimensionado, sobredimensionado, e durante o trabalho foi pesquisado, né, e foi também consultado com o meu orientador sobre uma diminuição nesse valor de pico, ou nesse valor de potência do inversor. Eu inicialmente coloquei 6.000 watts, mas para tirar um melhor aproveitamento do inversor e ele não ficar sobredimensionado, eu acabei optando por um inversor de 5.000 watts. Eu já vou mencionar isso. Então, o dimensionamento do inversor, ele precisa levar em conta a potência do inversor sendo maior que a potência do arranjo fotovoltaico, a corrente do inversor ser maior que a corrente, né, de curto-circuito dos nossos módulos, e a tensão do inversor ela tem que ser em torno de 20% maior que a corrente do módulo fotovoltaico. Então, a potência total do arranjo, como eu tenho 10 módulos fotovoltaicos, ela deu em torno de 5,65 kW. Geraria uma sobra em cima do dimensionamento inicial do cliente. O cliente, já considerando as perdas, e seria interessante eu colocar aqui para vocês, para dar mais veracidade, ela deu em torno de 5,1 kW pico. Então eu optei por jogar também esse módulo a mais para ter uma sobra, como já explicado anteriormente. Sobre a corrente do inversor, esse inversor ele tem 2 MPPT, então eu optei, né, por também trabalhar com esses módulos fotovoltaicos devido à corrente dele, ser em torno de 14,23 ampere, a corrente de curto-circuito. Consequentemente, a corrente do inversor ela também fica num parâmetro bom para não não correr o risco, né, da corrente dos módulos ser maior que o inversor e trazer problemas para o inversor. E a tensão, eu inicialmente fiz um cálculo considerando as strings todas em série. Ou as strings não, os módulos todos em série. Então eu quis colocar aqui a comparação. Então 10 módulos vezes 1,2 vezes 50,6 daria em torno de 607,2 volts. Esse inversor que eu escolhi, ele tem a tensão máxima de entrada de 600 volts. Então seria 7 volts a mais, ficaria acima do ideal, e nessa questão eu acabei optando para utilizar o segundo arranjo, né, em paralelo, 5 módulos fotovoltaicos por string, aproveitando, né, as 2 MPPTs, e nisso eu consegui reduzir a tensão, fazendo com que também eu consiga ter esse parâmetro bem próximo do ideal. Na verdade, ele está dentro do ideal, né? A tensão do inversor acaba sendo maior que a tensão que está vindo dos módulos. E o inversor, assim como os módulos fotovoltaicos, ele
foi feito pesquisas com vários módulos e foi também utilizado o Estimate, que foi a base da maioria dos meus cálculos e das tomadas de decisões. Então, eu optei pela marca PHB, modelo PHB 5000D WS, potência dele é de 5.000 watts, a tensão de saída, né, 220 volts fase-fase, tensão máxima em corrente contínua, 600 volts, como já mencionado, corrente máxima por MPPT 16 ampere, e a corrente de curto-circuito, como já apresentado anteriormente, 14,3 ampere. Sobre o dimensionamento dos dispositivos de proteção, a proteção do lado CC basicamente consiste em chave seccionadora, disjuntor, fusível DPS, para montar a string box. Esse inversor, pelo que foi apresentado, ele não tinha todas essas proteções, e eu optei, né, também, já conversando, tirando algumas dúvidas com alguns especialistas na área, existe essa opção da gente fazer a string box mesmo tendo a proteção para gerar, mesmo tendo a proteção do inversor para gerar uma redundância na proteção. Então, acabei optando por utilizar também esse dimensionamento dos dispositivos de proteção, que a chave seccionadora foi escolhida a partir da tensão máxima. Então, aqui nós temos, né, a tensão, como eu tenho cinco módulos fotovoltaicos por string, fiz a relação de tensão 5 vezes 50,6, que deu 253 volts. A corrente máxima para esses módulos por string deu 14,23 ampere. E a chave seccionadora escolhida foi a de 1.000 volts para 32 ampere, atendendo os pré-requisitos. Eu optei por essa chave seccionadora, pois pesquisei também na questão dos orçamentos, né? E não encontrei valores interessantes e também chaves seccionadoras mais abaixo. Eu sei que tem a de 25, sei que tem a de 20 ampere, a 1.000 volts de 25, 20, só que eu optei por essa por ser mais fácil de encontrar no mercado. Eu, pelo menos, achei mais tranquilo. Os fusíveis... Pode falar, professor, desculpa. Faltam 5 minutos, beleza? Certo. Os fusíveis, utilizei o de 15 ampere, tendo em vista a corrente, certo? Que foi apresentada anteriormente de 14,3. O DPS do lado CC ele foi dimensionado em cima da tensão que eu tenho por string. Então, como eu tenho uma tensão de 253 volts, o DPS escolhido foi de 275 volts, 20 kA. A proteção ICA do dispositivo também entrou em pauta, como sempre tem que ser. Então, do lado CA, como eu tenho que considerar a tensão entre fase e terra de 127 volts, porque em Macapá o trifásico é 220 e o monofásico é 127, o DPS escolhido foi de 175 volts, 20 kA também. O disjuntor, ele foi escolhido a partir desse critério, que a corrente de projeto tem que ser menor que a de disjuntor, que tem que ser menor que a corrente de condução do cabo. E como a gente vai ver mais à frente, a corrente do projeto, já utilizando o fator de queda de tensão, deu em torno de 32,27 ampere. Para esse valor, eu achei adequado o disjuntor também de 32 ampere. Como a variação é pequena, e eu considerei já o limite de queda de tensão, eu achei ele o mais adequado. O dimensionamento do cabo tem 3 critérios, né? O primeiro critério para eu selecionar o cabo é o que já prevê na norma. O critério de secção mínima determina que os circuitos, exceto de iluminação, devem possuir os cabos mínimos de 2,5. Utilizei o segundo critério, que já é voltado para a instalação dos condutores. E aqui, rapidamente, eu tenho a questão de potência, fator de temperatura, fator de agrupamento, correção, né, de agrupamento. Eu coloquei a temperatura ambiente, que é em torno de 32 graus em Macapá. Fiz o cálculo em cima da corrente nominal, tá, para o circuito bifásico, que foi 5.000 por 220, deu 22,72. E essa corrente ela tem que ser corrigida com o fator de agrupamento, né, e de temperatura. Então, fator de ambiente, né, agrupamento, e ela deu, né, devido aos fatores eu ter considerado um 22,72 ampere.
E o terceiro critério, que foi o que eu levei em consideração no pior caso, queda de tensão, que me forneceu os 32,27 ampere. E aí o cabo adequado para essa condição foi o de 6 milímetros. Então ele atendia com folga, que 36 milímetros consegue suportar até em torno de 36 amperes. Do lado do CC, né, de acordo com a norma 16.612, eu defini em cima do fusível de proteção, como o fusível é de 15 amperes, o cabo que suporta essa corrente é o cabo de 1,5 mm. O aterramento, para esse aterramento, inicialmente eu pensei em fazer ele TT, porém, como eu já tenho hastes de aterramento no medidor e a equatorial permite que esse aterramento ele seja de proteção também, eu acabei optando por esse diagrama para facilitar até a instalação mesmo e a conexão, já aproveitando o aterramento existente. São 3 hastes de 2,5 metros, elas são espaçadas em torno de 1 metro cada uma. Não é padrão da equatorial, porém, como eu já conheço a residência, esse aterramento ele já é existente lá, é mais ou menos 1,5 metro entre hastes, e as hastes são de 2,40 metros, 2,50 metros. A estrutura de fixação, o terro... Aqui os diagramas voltados para ele. E a questão do percentual de redução de consumo. A grosso modo, fazendo todos os cálculos, o consumo, né, do cliente ele reduz até 88%. Isso é interessante também mencionar para cálculos de payback. O custo de equipamento foi orçado pelo Estimate em torno de R$ 13.014, tá? Mais o custo de mão de obra, sendo R$ 1,00 por watt. Então, o custo total da implementação deu R$ 18.000. O custo de limpeza diária em Macapá para limpeza em torno de R$ 100 para um projeto desse tamanho, que ocupou em torno de 25 metros quadrados de área. São 4 limpezas no ano, que eu estimei, com reajuste anual de 5%, dá R$ 400. E aqui eu vou avançar para finalizar a relação do retorno do cliente, o fluxo de caixa, tá? Ele se mostrou um projeto viável, porque o payback simples deu em torno de 3,2 anos, o payback descontado em torno de 3,9. Aqui a gente pode verificar o fluxo, e o fluxo, como a gente tem que ter uma troca a cada 10 anos do inversor, devido o fator de... Perdão, devido à questão da troca mesmo, da garantia do módulo, a gente tem aqui um certo decaimento no 11º ano, que é onde a gente já tem que trocar. Mas o fluxo é interessante porque sempre vai ter um saldo positivo para o cliente. No mais, desculpa ser muito breve, obrigado pela atenção de vocês, e qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim. Obrigado, Leandro, pela sua apresentação, né? Acho que só um pouco do controle do tempo, né? Isso é importante em qualquer apresentação que você for fazer na vida, beleza? Então fica aí certo, professor. Um aprendizado para as próximas que surgirão aí na sua vida. Não, tudo bem. Essa parte final você acabou acelerando, né? Assim, você pode sanar as dúvidas, aí, principalmente o professor Rodrigo, né? Ele deve explorar um pouco, isso acabou ficando bem corrido. Mas agora a gente vai, então, para o momento da arguição da banca, né? Professor Rodrigo, gostaria de agradecer muito, né, a sua disponibilidade, né? Querendo ou não, a gente fez essa entrega do texto bem em cima da hora, né? A gente pede desculpa aí por não ter dado um tempo relativamente bom, né, para que você pudesse aí se programar, mas, assim, o Rodrigo aceitou o desafio, né? A gente agradece muito a disponibilidade. Muito obrigado. Do Leandro está defendendo essa semana. Passa a palavra para você. Beleza. Bom, gostaria de começar, né, agradecendo o convite, professor William, Leandro, pelo convite da banca. É sempre um prazer, né, poder estar participando aí das defesas da especialização. Então, vamos lá. Bom, Leandro, eu dividi a nossa arguição aqui em três pequenas partes, tá?
A primeira é quanto à questão da apresentação, a segunda um pouco ali sobre o texto, e a terceira uma parte mais técnica, tá? Certo. As duas primeiras vai ser bem rápido aqui, aí a gente vai mais conversar sobre algumas dúvidas e algumas sugestões que eu tenho ali para o seu trabalho, tá? Muito bem, professor. Bom, quanto à questão da apresentação, acho que é isso mesmo, assim, vocês já até comentaram, né, a apresentação, ela tá boa, ficou boa, só que a gente pode melhorar essa questão do tempo mesmo, né? Com certeza. Acho que passou 2 minutinhos e aí acabou que o final ficou um pouco corrido. E aí, uma dica, Leandro, que eu vou te dar também para apresentação e também já adiantando o próximo tópico, que seria a parte do texto, é importante ter uma conclusão também do seu trabalho ali, sabe? Então, eu sei que no final agora, por exemplo, assim, se você, às vezes, tivesse uma conclusão, você poderia correr rapidinho e já falar um pouco da conclusão que você te salvava ali, sabe? Então, tenta depois focar nisso. Mas beleza, assim, quanto à questão da apresentação, acho que ficou muito claro, né, que foi você que fez o trabalho, você que tem conhecimento ali do que você está fazendo, então isso aí acho que é bem importante para a gente, né. Bom, quanto à questão do texto, Leandro, assim, eu acho que texto da especialização, a gente tenta deixar ele mais enxuto mesmo, então acho que você seguiu bem essa linha de deixar enxuto, né, não tive muitos problemas, assim, com a leitura, eu só acho que, às vezes, em alguns pontos, assim, você vai ver que eu sugeriria dar mais informação, sabe? Por mais, às vezes, assim, que a gente procura ser bem enxuto, mas algumas informações são importantes. Então, você vai ver que eu vou te entregar um documento em PDF que tem alguns pontos que eu senti falta de algumas informações, tá? Mas, assim, quanto à questão da escrita, entendimento, também não tive problemas, deu para ver direitinho o que você fez. Eu tenho aqui algumas dúvidas, esse questionamento mesmo, eu vou compartilhar, apresentar o PDF aqui, que acho que a gente ganha mais tempo. Sem problemas, professor. Tá? Beleza. E esse documento eu vou te mandar ele depois, tá, Leandro? E aí, sem problemas. Você pode me falar. Já vou fazer as alterações. Tá, beleza. Tem umas coisinhas bobas assim que eu não vou ficar comentando, não. Depois você dá uma olhadinha, que é mudar a data, formatação, isso aí são coisas de menos, assim. Acho que a gente não precisa conversar sobre, não. Rapidinho você muda. Bom, aí agora vem aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, uma coisa que eu sugiro por exemplo, a primeira pessoa, quando a gente usa, né, primeira pessoa do singular ou do plural, assim, tem muitos trabalhos acadêmicos hoje em dia que é favorável, né, a utilizar, mas eu, particularmente, Leandro, como seu texto, a maioria, você foi muito imparcial, eu sugiro foi utilizado ao invés de iremos utilizar, entendeu? Iremos. Essa primeira pessoa aí é bom a gente tirar um pouquinho. Bom, primeiro ponto, Leandro, seria o seguinte, eu acho que aqui você citou, né, a sua referência, que você tirou do Cresesbe aqui o valor da irradiação, beleza. Aí, às vezes, é importante você comentar se essa irradiação aqui, ela foi no plano inclinado ou se ela foi no plano horizontal, né? Ah, sim. Provavelmente foi no plano inclinado, né? Porque foi no plano inclinado. Seu telhado já está, né, inclinado numa posição interessante, então depois você só complementa, tá bom? Bom, uma outra questão também é o seguinte, aqui, ó, nessas informações aqui do seu... do seu módulo está certinho. Do módulo está certinho, eu nem comentei. Agora, esse aqui, ó, essa formulazinha aqui, na verdade, você utilizou certo na hora de fazer os seus cálculos, mas se você pensar bem, Leandro, isso aqui é 1 menos perdas, tá? Sim. Porque se você colocar simplesmente as perdas, por exemplo, as perdas suas foram aproximadamente 15%. Se você coloca 15%, você vai estar calculando aqui a sua potência gerada para perda. Para perda. Né? Então, é tanto que aqui na sua formulazinha você utilizou 85, né? Então, isso aqui é 1 menos 15%. Eu gostaria rapidinho da palavra, professor. Eu falo muito, mas eu vou tentar ser sucinto. Teve muitas questões que, como eu reforço, não é desculpa, mas como eu acabei me atrasando um pouco nas demandas,
muito errinho que depois eu fui fazendo a releitura nessa semana da apresentação, nossa, enviei, ficou faltando esse detalhe. Então, isso daí também entrou em pauta, eu já marquei até aqui no meu texto. Depois que eu fui olhar, nossa, mas obrigado pela atenção. Tá, mas assim, não sei se te conforta, mas até quando você está com, né, a especialização já tem um peso muito grande, mas às vezes, sei lá, quando você está defendendo um mestrado, um doutorado, sempre também quando você está fazendo a apresentação, você encontra coisas que você mudaria. Então, assim, isso é comum, tá? Às vezes até na hora da apresentação a gente corrige, é comum encontrar essas questões. Bom, aí aqui, ó, por exemplo, você encontra aqui, na hora que eu fiz essa divisão, igual você comentou na sua apresentação, deu 9 ponto alguma coisa. 0,6. Quase que eu ficaria em 9, mas aí tem toda essa justificativa interessante que você utilizou, que eu até anotei aqui, que é a questão, né, de, por exemplo, assim, você não foi tão conservador ali nas suas perdas, né, porque geralmente... assim, Leandro, uma prática que eu vejo a galera utilizar ali 20% quando não tem uma precisão ali no cálculo de sombreamento, de perdas, e aí você foi para 15%, mas está tudo bem, é uma estratégia de projeto, e aqui, claramente, você está com um módulo a mais, né? Sim. Então, justificar esse arredondamento seu, por mais que é uma prática que a gente, é comum, né, arredondar para mais, mas eu acho que isso aqui até ajudaria, porque a parte de perdas está lá atrás, então a gente já sabe que você não foi tão conservador assim. Então aqui acho que daria mais... ênfase. Tá, professor, obrigado. Nada. Aí, beleza, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora aqui que eu acho interessante a gente pensar, que é o seguinte, Leandro, um ponto muito importante quando a gente fala do dimensionamento do inversor, e você utiliza muito isso, é a questão da potência máxima CC do inversor ser maior do que a potência do arranjo, né? Sim. E aí é importante ter essa informação aqui para a gente, sabe? Eu sei que às vezes o datasheet do fabricante é difícil de achar essa informação. Nossa, eu também vou fazer outro parêntese. A gente tem um termo no fotovoltaico, oversizing, se eu não me engano, que é justamente a gente ter um pequeno sobredimensionamento para a gente poder ter um rendimento máximo. Eu não quis extrapolar tanto isso e acabou que a própria PHB, eu tentei consultar datasheets mais atualizados deles e eu não encontrei justamente falando sobre esse rendimento quando a gente tem oversize, que gerou... O meu primeiro dimensionamento, ele era com inversor de 6.000 kW para poder tirar os 5.600 dos módulos fotovoltaicos, considerando a plena carga. Porém, tem a questão que ele ficou muito sobredimensionado, querendo ou não. Então, isso não é interessante. Então, o inversor ficou sobredimensionado, na verdade, né? Então, acabou que o professor ele deu essa dica para correção. Aí eu refiz os cálculos e coloquei esse menor. Só que eu não encontrei da PHB algum documento voltado para isso. Tá. Falando, né, sobre essa questão. Não tem, assim, você vai ver que por que eu trouxe esse ponto? É porque aqui você comentou, ó, que não atende às condições de tensão, mas atende de corrente. Porém, o segundo documento no anexo 5.1. Que se você... só que eu não encontrei esse anexo 5.1. Porque esse anexo 5.1, Leandro, por lá... quando você tem módulo. Então, aí, porque por lá, a PHB geralmente ela dá uma tabelinha para você, falando assim, esse inversor, quais que são os módulos que você pode utilizar e a quantidade. Sim. E eu acabei não encontrando essa tabela. Eu corri atrás justamente dela. Fui no site, usei o Google, a tabela que eu encontrei, ela estava inviável de ler. A qualidade estava extremamente baixa, mas não foi de fonte oficial do site da PHB. Eu acabei não trazendo. Assim, sendo bem sincero para você, esse dimensionamento que foi feito aqui é comum mesmo, eu já vi, é muito comum a gente utilizar em projeto, mas é só mesmo porque o inversor seu é de 500, você passou ali mais ou menos uns 5.000, quer dizer, e você está com 5.700 e pouco. Isso é muito comum mesmo, mas assim, é só por ser um texto acadêmico, o que eu te aconselho? Depois manda uma mensagem para algum representante da PHB, que provavelmente eles te respondem. Eu também acho que eu tenho essa tabela, também posso te mandar, Leandro. Tá bom, professor.
Só para ficar um pouquinho mais claro por ser um texto acadêmico. Mas, assim, o projeto é isso mesmo. Eu acho que vocês foram muito assertivos de voltar para uma potência de 5K do inversor. Acho que foi bem assertivo mesmo. Só que, só para ficar corrigido, para ficar mais embasado o seu texto aqui, tá bom? E aí depois corrige aqui, ó, que ficou que a potência do inversor é menor que a do arranjo. Já está marcado como vermelho aqui no meu documento também. É uma das revisões que eu estou fazendo. Algumas coisas que você vai citar, eu já percebi, né, professor. Mas pode falar, eu só estou justificando mesmo que quando eu fui fazer a releitura, nossa, deixei passar isso. Pequenos detalhes. Mas obrigado novamente. Nada. Agora aqui, que eu queria conversar com você também um pouquinho, sobre o dimensionamento dos cabos CC. Eu vi que você utilizou, né, a 16.612 para fazer essa questão do dimensionamento, só que, assim, 1,5 milímetro ao quadrado de bitola ali para o cabo CC, ele é muito pouco, Leandro. Geralmente, é uma boa prática utilizar de 4 milímetros e 6 milímetros, sabe? Comercialmente, você vai encontrar mais esses valores. Então, eu te aconselho por mais que deu pelo método, essa corrente aí você fez para a corrente do fusível, né, e fez o cabo que aguentaria essa corrente, mas comercialmente você vai ver que você vai encontrar cabos aí de 4 milímetros e 6 milímetros, tá? Sim, percebi isso. Então, uma boa prática, assim, que eu te aconselho é utilizar até um de 6, para te falar a verdade, pelo módulo que você está usando, que é um módulo bem recente, tem uma corrente de circuito bem alta. Eu acho que seria interessante você ir para uns 6 milímetros, tá bom? Certo, professor. Beleza, aqui não tive grandes problemas. Aí, quanto à questão da estrutura de fixação, eu acho que seria interessante depois você só colocar uma figurinha ilustrando, tá, Leandro? Só para dar mais peso para o seu trabalho. Esse ponto, professor, eu sei que eu tenho período para fazer a possível correção dando tudo certo na banca. Como eu estou indo para Macapá agora em abril, eu vou justamente para ver meus familiares e fazer em loco os registros, que ficou faltando muita coisa. Então, por exemplo, o telhado, eu não teria ninguém para fazer justamente esse levantamento, que a minha intenção era também utilizar o AutoCAD para mostrar como ficaria. Mas como eu não estou em loco e não tenho uma vista interessante para fazer, e como vai ser um projeto que vai ser executado até meio do ano, então eu vou detalhar tudo realmente. Tá? Aí, eu não sei se seria um tempo hábil para correção, uma futura correção, eu fazer justamente essa questão do AutoCAD, fazer a representação dele. Por aqui, Leandro, nessa estrutura de fixação, você pode até colocar do próprio fabricante comercial para você comprar, entendeu? Tipo assim, se não, que você for utilizar, você nem precisa utilizar o real mesmo, não. Tá bom. E agora lá em cima, para mim, tá ok também. Você tirou do disjuntor, tirou do Google Maps. Óbvio que do telhado seria interessante se você tivesse, mas se não tiver também tá tranquilo. Até a questão do Street View, eu tentei pegar pelo menos a fachada da frente, que ela é menor e dá justamente a área que eu preciso, mas não ficou uma vista interessante. Não ficou. Não, mas tá tranquilo ali. Tá tranquilo. Tá. Agora vamos para a parte do projeto. Aqui, que a gente tem que conversar sobre alguns pontos. Certo. Eu entendo, né, perfeitamente que, assim, essa questão de usar uma Stringbox CC ou não é uma questão de projeto, né? Assim, é o projetista que vai definir. No seu caso, de fato, o seu inversor, ele tem chave seccionadora e ele tem DPS, né? Internamente. Sim. Só que você optou por colocar uma string box de proteção externa, não tem problema algum, e essa string box sua, ela inclui o fusível, né? Sim. E não está tão claro que esse fusível está presente na string box CC. Claramente deve ter, né, tem um sistema provavelmente tem um sistema de proteção ali do inversor para curto-circuito, mas não está tão explícito. Então, assim, eu entendo, né, de colocar, é uma estratégia de projetos, pessoas fazem isso mesmo, não tem problema algum. Só que isso aí precisa estar um pouco explicado lá no texto, porque deu a entender que o inversor, de fato, não tem. Não tem. Né? Só que essa marca, ela tem, tá bom? Aí você só para deixar mais claro no texto. Então, perfeito. Vou fazer essa correção. Beleza. Aí aqui, ó, depois eu também, então, mudaria quando você vai conversar com o William e ver qual que é a bitola que vocês forem utilizar, mas eu aconselho mudar aqui. Sem problema.
Outra questão, vamos aterrar esse seu inversor, nesse seu... Ficou faltando. No de baixo você aterrou, no multipilar você aterrou. Então, Foi detalhe, porque passou batido, obrigado. Não tem problema não. Deixa eu ver mais o que aqui. Aí aqui também você pode colocar a bitola do cabo CC, tá bom? Você certo. dimensionou. A outra coisa, essa carga que você colocou aqui, eu entendi, né, que é a carga do QDC e tal, mas é interessante você representar aqui, Leandro, um seccionador, assim, um disjuntor também, sim. sabe? E também colocar as informações mais ou menos assim da potência da carga. Oi? Tá. Dos circuitos, nesse caso, ou só colocar a potência descrita da casa? Isso. Pode utilizar esse bloquinho mesmo, só coloca a proteção que você tem, né? E a potência mais ou menos estimada ali da carga. Tá? Só porque senão fica um pouco sem informação, né? Não, sem problemas. Mas tirando isso, tá tranquilo. Aí aqui, ó, perceba que aqui você já aterrou, né? Você já fez aqui, aí tá tranquilo. Beleza. A questão da viabilidade econômica não tem tanto erro, quer dizer, não é que lá em cima tinha erro, não, mas eu estou falando assim, que não teve erro de entendimento, assim, né? Foi bem tranquilo, tem algumas questões ali. Eu sugiro, nessa parte aqui, você comentar um pouquinho mais sobre o seu resultado mesmo, né? Que é a questão do seu PDEC simples e comentar mais sobre ele, falar, né, do que isso representa, né? Mas as suas considerações aqui estão tranquilas, eu vi que você tomou cuidado em utilizar, né, a troca do inversor por causa da questão da confiabilidade. E aí, assim, uma outra dica que eu te dou também é puxar essa sua tabela aqui de fluxo de caixa um pouquinho mais para frente, para a gente ver esse efeito de troca de inversor, tá, Leandro? É interessante ver isso aí no fluxo de caixa. Por mais que não vai afetar no seu resultado, mas é só por uma questão de visualização mesmo do leitor. E aí depois colocar uma conclusão. Só para finalizar mesmo o seu trabalho. Aí nessa conclusão, só tomar cuidado para não colocar nenhuma informação que não foi dita no texto, né? Uma informação mais ali do seu trabalho mesmo. Mas o mais é isso, Leandro. Vou te mandar esse PDF aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me falar. Mais uma vez, parabenizo, tá? Pelo trabalho. Obrigado pela disponibilidade. Que é isso. E agradeço novamente, professor William, pelo convite, tá bom? Rodrigo, muito obrigado pelos seus comentários, né? De fato, acho que ficou algumas lacunas aí no texto do Leandro, né? Felizmente, devido às demandas dele, né? A gente não conseguiu, assim, de fato, cumprir o cronograma inicial que eu estabeleci, né, Leandro? Muito perdão, professor. Eu sou uma pessoa muito chata com prazo aí, só que eu tive problema justamente com o meu computador pessoal, que é onde eu tenho meus projetos. Enfim, foi um carro. Passei 2 meses literalmente parado. O Leandro teve que entrar no plano do JK e eu acho que ele fez até mais do que o JK, né? Nossa, minha esposa agradeceu, ó. Ela tava doida para terminar Mas, com certeza, agora você vai ter um tempo relativamente mais tranquilo, né, Leandro? Assim, o importante é a versão final mesmo, né? O seu texto tá bem redondo e, assim, considerando aí todos os comentários que o professor Rodrigo, né, ele levantou. Todos serão bem pertinentes, né, para retirar nessas lacunas aí que eu comentei, tá certo? Já finalizando, então, agora a deliberação, né, professor Rodrigo? Qual que seria o seu parecer aí pela aprovação ou não, né, do trabalho que o Leandro desenvolveu? Eu acho que claramente, né, foi aprovado, acho que a ideia do trabalho, né, do projeto ali é isso mesmo. Essa questão do texto acadêmico, porque, né, a gente está na especialização, por isso que a gente pega um pouquinho mais pesado nisso, mas a questão do projeto ali em si, acho que só um ajuste, principalmente nas justificativas e naquela bitola do cabo CC ali, depois disso aí, com certeza, tá bem de acordo, né, então tá aprovado com certeza. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Assim, já finalizando, Leandro, gostaria de parabenizar também, né? Eu acho que a defesa do TCC fica como 2 aprendizados aqui, né? Um é a questão do controle do tempo, isso é essencial qualquer desafio que for te imposto aí na vida, beleza? E eu tenho essa questão do TCC em si, da construção, mas pelo que você disse, foi um caso
excepcional, né? Então, assim, você já tem essa característica de cumprir os cronogramas. Então, eu estou comprando essa ideia aí, né? Obrigado, professor. Que Não, você... eu literalmente, essa semana eu fiz o plano JK. Eu Sim, tô só aguardando o final de semana chegar para pôr o sono em dia. não, beleza. Mas parabéns novamente, assim, a essência você conseguiu trazer, né? De fato, teve um trabalho Obrigado. de qualidade que foi evidenciado pelos comentários do professor Rodrigo. Último Obrigado. momento, Leandro, a gente sempre faz isso aqui nas defesas da especialização, Sim. né? Gostaria que você fizesse aí um comentário, né? Um feedback para a gente, né? Pessoal que posteriormente vai assistir no YouTube, como é que foi a sua experiência, né? A questão das disciplinas, do suporte do curso, se atendeu ou não às suas expectativas. Bem, o meu depoimento é que, apesar de eu já trabalhar com projetos há alguns anos, mas eles são muito voltados para a parte predial e comercial. Há alguns anos também, uns 2, 3 anos, eu comecei a atuar na área industrial, só que aparecia muita demanda fotovoltaica. E eu não tive o tempo hábil no período para parar e estudar. E quando surgiu a oportunidade de fazer o curso pelo UFV, eu não pensei 2 vezes. Os conteúdos me auxiliaram muito, me auxiliam bastante nas dúvidas que eu tenho no dia a dia. Ainda não estou trabalhando diretamente com fotovoltaica, eu estava justamente esperando finalizar todo o módulo para eu ter mais confiança, ter mais contatos, porque a gente tem muito network entre os alunos. Os próprios professores se mostraram solícitos sempre que a gente precisava de alguma informação, ou quando a gente mandava e-mail, sempre respondiam. E foi um divisor de águas. É um mundo que eu pretendo já começar a atuar, não demora muito. Esse é, aliás, o meu primeiro projeto, então, como é um projeto voltado para familiares, eu gostaria de fazer o mais próximo possível dos parâmetros ideais, fazer certinho, para eu também aproveitar esse tempo e poder ter mais expertise, criar mais confiança, e o curso me forneceu todos os dados técnicos e a confiança necessária para isso. Claro que é uma jornada, o conhecimento vai ser sempre uma jornada, então ele fez com que eu pudesse abrir os olhos para um novo mercado e agora estudar, me aperfeiçoar para, de fato, ser o especialista pleno que eu quis sempre ser nessa área também, desde o momento que eu mudei a chave para incluir no meu dia a dia como projetista. Muito obrigado, Leandro, então, pelo seu retorno, né? Desejamos também sucesso, né, na sua Obrigado. nova empreitada aí. Que bom que você identificou com a área, né? E assim, a gente fica muito feliz que o curso, né, de alguma forma, contribuiu aí para essas novas possibilidades, né, que você está abrindo aí em relação à sua carreira. Obrigado. Beleza? Pessoal, então, no mais, é isso, né? Vou encerrar a gravação aqui. Certo, Só um professor. instante.